Olha só, vamos mergulhar de cabeça numa das maiores e mais confusas questões da economia de hoje, a dívida global. A gente está falando de um número que ficou tão, mas tão grande, que ele criou um paradoxo que parece desafiar a lógica. 345 trilhões de dólares. É difícil até de imaginar, né? Deixa esse número decantar um pouquinho. Para ter uma ideia, essa quantia é 3 vezes o tamanho de toda a economia do planeta. É basicamente a soma de todas as promessas financeiras que o mundo fez para ele mesmo. Isso, claro, leva a gente para a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 345 trilhões de dólares. Se todo mundo deve para todo mundo, tipo, os Estados Unidos devem para a China deve para os próprios bancos, que por sua vez compram dívida dos Estados Unidos, para onde esse dinheiro está indo? Afinal, quem é o credor final nessa história toda? Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o paradoxo dos 345 trilhões. Depois, o dia em que o dinheiro mudou para sempre. Aí a gente vê a máquina que se autofinancia, a teia da dívida global e, por fim, qual é o preço desse movimento todo. Bora lá! Ok, começando com o nosso paradoxo, a gente precisa entender isso primeiro. Pensa assim, a economia global parece um jogo onde todo mundo está devendo, mas, de algum jeito, o jogo continua rolando, como se nada tivesse acontecido. E olha que interessante essa interconexão. De um lado, os Estados Unidos, com a maior dívida nacional do mundo, devendo para um monte de gente, incluindo China, Japão, mas aí você olha para a China e ela também tem uma dívida gigantesca. E os bancos chineses, adivinha, compram títulos da dívida americana. É um ciclo, sabe? Todo mundo é devedor e credor ao mesmo tempo. E aqui está a resposta, que é meio chocante, para a nossa pergunta inicial. O credor final somos nós, o mundo. O planeta inteiro deve dinheiro para si mesmo. É isso. É um sistema que se baseia inteiramente em confiança mútua, onde o dinheiro só fica circulando. E o mais louco? Funciona. Pelo menos enquanto ninguém resolver parar e questionar a matemática por trás de tudo. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? A resposta está num dia específico, um momento crucial na história que basicamente soltou as correntes do dinheiro. Olha, a ideia de dívida não é nada nova. Começou lá atrás com promessas simples, tipo, te devo um saco de grãos. Aí, na Renascença, a coisa ficou mais sofisticada, com os bancos italianos criando instrumentos de crédito. Mas o grande pulo do gato foi em 1694. O Banco da Inglaterra foi criado e permitiu que qualquer pessoa pudesse emprestar dinheiro para o governo. Isso foi evoluindo até chegar em 1944 no famoso Acordo de Bretton Woods, que amarrava tudo ao dólar, que por sua vez era amarrado ao ouro. E aí, tudo mudou. Com essa frase aí do presidente Nixon, o último elo entre o dinheiro e algo físico, o ouro, foi cortado. Na época, talvez tenha parecido só um detalhe técnico, sabe? Mas foi gigantesco. O dinheiro deixou de ser uma reserva de valor real, física, para se tornar basicamente uma promessa do governo. Um eu garanto. Então, o pulo do gato é esse aqui. Antes de 71, a quantidade de dinheiro no mundo era limitada pela quantidade de ouro que existia. Ponto. A dívida era algo para se usar com muito cuidado. Depois de 71, os governos ganharam o superpoder de criar dinheiro do nada por decreto. E a dívida virou a ferramenta número 1 para gerenciar e principalmente para estimular a economia. E para a gente ver como essa engrenagem toda funciona na prática, vamos olhar para o epicentro do sistema, os Estados Unidos. A gente ouve falar da dívida americana de 38 trilhões de dólares e assusta, né? Mas aqui vem a surpresa. Mais ou menos 70% dessa dívida toda é devida aos próprios americanos e a instituições americanas. Ou seja, no fim das contas, os Estados Unidos estão pegando dinheiro emprestado deles mesmos. E esse ciclo aqui explica direitinho como isso acontece. Funciona assim, ó. O governo precisa de grana, então ele emite títulos. Aí os bancos, os fundos de pensão, as seguradoras, eles pegam o dinheiro do público, a nossa poupança, a nossa aposentadoria e compram esses títulos. O governo usa esse dinheiro e depois paga juros de volta para essas instituições. E com esses juros, elas têm mais dinheiro ainda para comprar mais títulos. É um circuito fechado, uma máquina que se alimenta. Ou seja, a maior parte da dívida americana não está com um inimigo estrangeiro como muita gente pensa. Não. Ela está ali circulando dentro da própria economia, basicamente pegando o dinheiro que estaria parado e colocando para girar onde ele é necessário. Beleza, mas esse princípio de circuito fechado não acontece só dentro de um país. Ele funciona em escala global, criando uma teia de dívidas gigante e super interligada.
Não é só os Estados Unidos, de jeito nenhum. Praticamente toda a nação é, ao mesmo tempo, credora e devedora. A poupança que os japoneses fazem, por exemplo, vira empréstimo para a Arábia Saudita. O dinheiro saudita vira empréstimo para o Brasil. O capital brasileiro volta e compra títulos dos Estados Unidos. É um ciclo que não para. Isso cria uma dependência mútua gigantesca. A estabilidade de um país depende da estabilidade de todos os outros. E essa dívida se tornou vital, absolutamente essencial. Pensa só, nos Estados Unidos, 1 em cada 4 dólares que o governo gasta vem de empréstimo. Na China, é 1 em cada 5. Se os governos simplesmente parassem de pegar dinheiro emprestado, o gasto público ia despencar, as economias iriam entrar em colapso, o sistema como a gente conhece simplesmente pararia de funcionar. Então a gente chega num ponto-chave aqui. A dívida não é mais um problema, uma anomalia no sistema. Ela se tornou o sistema. É o motor do crescimento, o mecanismo que financia tudo, de escolas e hospitais até o resgate de economias em crise. É literalmente o combustível que mantém o mundo girando. Mas toda máquina que precisa estar em movimento o tempo todo tem seus riscos, né? Então vamos ver agora quais são as consequências, qual é o preço de um sistema construído em cima de uma dívida, que por definição nunca pode parar de crescer. E a primeira coisa é que esse sistema não é justo para todo mundo. Longe disso. Para nações ricas como a Alemanha, a dívida é uma ferramenta poderosa. Os títulos deles são considerados super seguros, então eles pegam dinheiro emprestado pagando juros baixíssimos. Agora, para as nações em desenvolvimento, como o Quênia, a história é outra. A dívida pode virar uma armadilha. O mercado vê mais risco, os juros são altíssimos e muitos países acabam presos num ciclo vicioso, pegando empréstimos novos só para conseguir pagar os juros dos antigos. E o que acontece quando a confiança vai embora? Bom, aí um governo pode cair na tentação de simplesmente ligar a impressora e criar dinheiro para pagar as dívidas. O resultado? Inflação. E num caso extremo, hiperinflação. Olha o que aconteceu no Zimbábue em 2008. Os preços dobravam a cada dia. Um pãozinho que em março custava 10 milhões, em novembro já custava bilhões. Isso simplesmente destrói o valor do dinheiro e aniquila a poupança de uma vida inteira. Quando a coisa aperta, quando a confiança do mercado some e os juros para pegar emprestado disparam, os governos ficam numa sinuca de bico. Eles ficam com 3 opções, e todas são terríveis. Ou cortam gastos públicos, saúde e educação, ou aumentam impostos para todo mundo, o que pode sufocar a economia, ou a terceira opção, arriscam a hiperinflação imprimindo dinheiro. Nenhuma delas é uma saída fácil. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é a que realmente importa. A economia global hoje funciona com um impulso constante, alimentada por uma dívida que precisa crescer, para sempre. É, na prática, uma máquina de movimento perpétuo. Só que, séculos atrás, a física já provou que esse tipo de máquina é impossível. A grande questão que fica no ar é, será que a economia conseguiu de alguma forma quebrar essa lei fundamental da natureza? Ou será que um grande acerto de contas é, no fim, inevitável?